quanto à colheita 2013, né? Ela é uma colheita de muito bom potencial, está se realizando nos tanques, tá? Ou seja, o que está sendo fermentado ou que já fermentou está com tá com muito bons atributos assim de qualidade, tá? O que aconteceu é que estava prometendo uma grandíssima safra, uma das melhores provavelmente, mas nas últimas semanas o clima esteve um pouco úmido e muito nublado também, tá? Então as uvas já estavam num avançar de maturação razoável, mas não alcançou assim talvez um potencial para ser uma das melhores colheitas dos últimos 10 anos, vamos falar, tá? Então ela vai acabar ficando num patamar da 2011 para 2012, tá? Alguns falam que a 2012 é uma das melhores últimas, eu considero a 11 tão boa, até melhor que a 12, tá? Então tá nesse patamar aí. Quando a gente fala em safra ser melhor, colheita ser melhor ou pior, né? Tem que sempre levar em conta as características de cada local, tá? Então, às vezes, aqui no Rio Grande do Sul, nós falamos, pô, a 12 é melhor que a 11, a 11 é melhor que a 12, mas tem mudança. Aqui mesmo na Serra Gaúcha, que não é um lugar tão grande, mas ele não é pequeno assim também, tá? Nós temos o Vale dos Vinhedos, que são 73 km², aí aqui tem uma homogeneidade, tá? Realmente é um spot, é muito pequeno. Mas na Serra Gaúcha eu já tenho diferenças. Por exemplo, nós temos esse vinhedo aqui no Vale dos Vinhedos e temos o Dr. Fausto, que fica a 50 km daqui. Já se notam diferenças. Por exemplo, lá eu tive menos umidade que aqui nas últimas semanas, tá? Então vai ter uma diferença. Você vai para Flores da Cunha, que fica bem distante daqui, que são 60, 70 quilômetros, os limítrofes, né? Então você tem diferenças em relação aqui também. Então quando você fala em colheita, você teria que separar em lugares um pouco mais micro para ter uma noção melhor, tá? Por isso que eu sempre falo para tomar cuidado quanto às questões de esta colheita está melhor que aquela, etc. Sem contar que nós temos agora várias regiões, né? A região da Campanha, que não é nova, né? Tem a região do Sudeste ali, né, da Serra do Sudeste. O próprio Bagé, que fica lá na Campanha, mas tem um comportamento um pouco diferente do Livramento, tá? Aí nós temos os campos de cima da serra, nós temos vinhedos lá no Planalto, enfim, tem que dar uma olhada geral ali. Obviamente que 80%, 90% da elaboração de vinhos continua sendo na Serra Gaúcha, tá? Então, eu estou com uma boa expectativa para uma colheita do nível da de 2011 para 2012, tá? O que nós estamos fazendo hoje? Hoje nós estamos fazendo a última vinificação de Merlot desta colheita, a última desengasse, né? E estamos começando o Cabernet também, tá? Por que começando o Cabernet? Porque nós, em alguns vinhedos, nós tentamos adiantar a maturação deles, já fizemos uma poda mais cedo. Ou seja, além de este ano nós estarmos em média 15 a 20 dias mais adiantados que o normal nas colheitas, tá? Nós propositadamente fizemos um escalonamento com uma poda um pouco mais precoce para colher alguns cabernets mais cedo, para estudar principalmente essa questão que no final das nossas colheitas às vezes você não tem tanta luz e calor, principalmente calor, tá? Para atingir uma maturação tão boa nas variedades que amadurecem mais tarde, tá? As mais tardias, que é o caso do Cabernet do Alicante Bouschet, do que nós produzimos, né? Então eu estou começando praticamente Cabernet, mas ele termina provavelmente não na semana que vem, na seguinte, tá? E vai ficar também para a seguinte o Alicante Bouschet. Mas este ano, diferentemente do que aconteceu em 2011, por exemplo, em 2010, 2009, 2012 também foi um pouquinho precoce, nós vamos acabar de colher provavelmente entre os últimos dias de fevereiro e início de março. Sendo que nos anos anteriores, 11, 10, 9, nós colhemos os Alicantes Bouschet entre 15 e 25 de março, sendo que teve um ano que nós colhemos de 28 de março. Então, realmente a colheita está adiantada no geral, tá? Então esse é o nosso estágio. O que mais que foi vinificado até agora? Tanat, Geodola, Chardonnay vinho, base de Chardonnay, base de Pinot Noir. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Acho que não, acho que é isso, tá? Bom, Pisato Lenho Chardonnay é a nossa, como é que eu vou dizer, é a nossa primeira aventura, né, com vinhos passando em barril de carvalho, vinhos brancos passando em barril de carvalho. Temos tradicionalmente o Pisato Chardonnay desde 2005, que é feito sem passagem por carvalho, apenas
amadurecimento em aço inoxidável e com permanência nas borras, né, por 1 mês, 2, com agitação, de modo a ele ter essa evolução nas borras. Então o lenho vem atender a esse nosso desejo de ter um experimento ou até um vinho regularmente lançado, né, passando por carvalho, mas sempre tentando manter a característica de vinho vinho brasileiro visível. Os chardonnays brasileiros nunca vão ser vinhos muito potentes, alcoólicos, que suportem o convívio com carvalho de alta tostagem. Porque se isso acontecer, né, naturalmente a tosta vai aparecer mais, o carvalho vai aparecer mais do que a sutilidade que os vinhos de climas como o nosso têm. Eles estão mais para o lado frutado e floral quando jovens e depois uma certa mineralidade à medida que eles amadurecem um pouco. Então, para tentar não ser suplantado pelo carvalho, nós decidimos usar um carvalho com uma tostagem muito leve, num processo adequado a fermentar tanto alcoolicamente quanto malolaticamente e depois ainda amadurecer esses vinhos sem esta predominância das tostas, tá? E assim nós criamos o Pisato Lenho, tá? Que é um chardonnay com fermentação alcoólica, malolática, depois limpeza dos barris e retorno para os mesmos barris para um amadurecimento de 6, 7 meses adicionais no carvalho. Então o Pisato Lenho Chardonnay tenta preservar o que nós temos de mais bacana nos vinhos brancos da Serra Gaúcha, tá? Digamos de todo o Rio Grande do Sul. Bom, na boca continua sendo um vinho fresco, né? Onde o retrogosto traz ainda muita fruta, né? Mas retornando também aquela colaboração do carvalho, tá? Tanto no tostadinho, né, leve, sem predominar, lembrando até um pouquinho de chocolate branco, trufas, né, um pouquinho, e também ressaltando a questão da malolática, né, que o carvalho, os vinhos chardonnay, quando passam por carvalho, fazem a malolática no carvalho, os aromas láticos, né, amanteigado, etc., são reforçados pela própria questão dos aromas da tosta. Então, acaba sendo uma experiência que não perde frescor, não perde os aromas que nós temos aqui no nosso chardonnay tradicional, mas com esse aumento de complexidade por esta fermentação alcoólica, malolática e amadurecimento do carvalho francês.